Sabe quando uma pessoa te pergunta sobre o que é o seu livro e você trava? O pior, você fala, fala, fala e quando vê já passou 5 minutos e a pessoa não tá entendendo nada. Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como responder essa pergunta de uma forma simples e impactante. Neste vídeo você vai aprender 3 coisas importantes. Como responder a pergunta sobre o que é o seu livro, com exemplos práticos. Como isso ajuda na hora de escrever a sua sinopse. E por que definir bem o gênero da sua história torna tudo mais fácil. Fica até o final, vai valer a pena. Olá, para quem não me conhece, sou Jack Noronha, escritor de livros como O Dora, O Chamado da Insanidade, As Memórias Perdidas de Jamal e Terra de Ninguém, Brasil Bipolarizado. E aqui no canal eu compartilho dicas e reflexões sobre escrita e literatura. A real é que todo escritor já passou por isso. A gente vive tanto a história, conhece tantos detalhes, tantos personagens, que quando alguém pergunta sobre o que é o seu livro, a gente quer contar tudo e a gente se perde. Só que isso mais atrapalha do que ajuda. É como se a pessoa tivesse pedido para ver o trailer de um filme e a gente desse um make-off completo. Tá, mas como responder então? Uma forma simples de pensar é quem é o personagem, o que ele quer e o que atrapalha ele. Dando o exemplo de As Memórias Perdidas de Jamal, quem é o personagem? É sobre o Jamal, o que ele quer? Ele só quer viver uma vida simples. E o que atrapalha ele? Ele se perde numa confusão mental entre o que é real e o que é fantasia. Delírio. Outra forma é combinar gênero e diferencial. Ainda guardando como exemplo Jamal, é um thriller psicológico, mas que mistura ação com reflexão sobre identidade e realidade. Curto. E claro que a gente tem também uma outra forma, que seria o pitch de elevador, para quando você realmente não tem tempo nenhum. Por exemplo, você está saindo de uma festa e alguém para falar com você e pergunta sobre o seu livro. Ou simplesmente você está realmente no elevador e um vizinho, eu não sei, pergunta sobre o seu livro e você tem que responder alguma coisa. Então, no pitch de elevador, para As Memórias Perdidas de Jamal, eu costumo dizer, é uma mistura de Memento com Clube da Luta, com um toque de Matéria Escura. Menos de 10 segundos, a pessoa já tem uma ideia sobre o que é o seu livro. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático do meu primeiro livro, O Dora, O Chamado da Insanidade. No começo, quando me perguntavam sobre o que era o livro, eu falava, é uma distopia pós-apocalíptica que se passa depois da destruição do mundo por robôs. Mas você não vê muito robô, é mais sobre o que sobrou, e aí eu continuava e tentava explicar detalhes técnicos de que eu fiz a história para ser contada, não a história não para contar a história de um personagem, sim, usava os personagens para contar uma história. As pessoas, eu ficava explicando 5 minutos, a pessoa não entendia nada. E não funcionava, porque não atraía essa pessoa para ficar curiosa sobre o livro. Na verdade, ela nem conseguia entender se aquela premissa falava com ela ou não. Hoje em dia, por exemplo, eu resumo em uma frase muito mais precisa, que já dá ideia à pessoa se ela tem interesse ou não, mas gerando curiosidade. Eu digo, é uma história de sobrevivência no meio do caos, em um mundo sem lei nem ordem, onde o maior inimigo é o próprio ser humano. Bem mais simples, impactante, gera uma certa curiosidade. Eu não preciso ficar perdendo tempo tentando trazer essa pessoa nos detalhes. Se a pessoa tiver um interesse,
dado por essa frase, ela vai partir para a segunda parte, que vai ser procurar o livro, aí ver a capa, ver a sinopse, etc. Aí que entra um ponto também muito interessante. Responder essa pergunta sobre o que é o seu livro ajuda você a criar a própria sinopse, se caso ela ainda não esteja feita. Porque a sinopse nada mais é do que responder sobre o que é o seu livro, mas de forma estratégica para convencer o leitor a comprar o livro ou a ler o livro, caso já tenha comprado ou esteja disponível gratuitamente em alguma plataforma. Eu mesmo, quando fui escrever As Memórias Perdidas de Jamal, travei diversas vezes. Eu queria contar detalhes, eu queria explicar um pouco além, mas sem dar spoiler se tornava muito complicado. E senão a sinopse ficava grande, ou parecia um resumo de colégio. Então, se você não consegue falar em voz alta, em uma ou duas frases, sobre o que é o seu livro, você provavelmente terá muita dificuldade na hora de criar a sinopse. E esse exercício aqui já é meio caminho andado. Existe um outro ponto que ajuda muito, que é definir com clareza qual é o gênero do seu livro. Na realidade, decidir isso desde o início, o que quer dizer, antes mesmo de começar a escrever o livro, definir qual é o gênero vai te ajudar em diversas etapas da escrita. Mas vamos focar ainda em sobre o que é o seu livro. Eu sei que muita gente tem medo de colocar a história numa caixa, definir um gênero e pensa que isso está como limitando. Mas definir gênero não limita nada. Muito pelo contrário, apenas facilita as coisas. E nada impede que o seu gênero ele tenha nuances de outros gêneros. Você precisa apenas saber qual é o gênero principal. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, o Dora, eu não tinha certeza se eu queria. Na verdade, eu tinha certeza que eu queria escrever um livro de cyberpunk. O que acontece foi que, durante o desenvolvimento do livro, eu percebi que ele caminhava mais para o lado da distopia, e aí eu comecei a ficar perdido entre meu livro, ele é cyberpunk, ele é distopia, ele é um livro de sobrevivência, o que ele é. E isso não ficou claro no começo, e quando as pessoas me perguntavam sobre isso, obviamente eu não tinha clareza para a resposta. Então, em dado momento, eu assumi. O Dora é uma distopia pós-apocalíptica. Existem elementos de cyberpunk dentro? Sim. Mas o gênero não é cyberpunk. Depois que eu coloquei isso definido, até a sinopse saiu mais fácil. Explicar o livro ficou mais fácil, a sinopse ficou mais fácil. Então, definir o gênero é uma forma de se comunicar melhor e também de se organizar melhor como escritor, deixando o seu público também muito mais direcionado. Uma pessoa que está querendo comprar um livro de terror, ela não quer comprar um cyberpunk. Uma pessoa que quer comprar uma alta fantasia não quer comprar um romance. E assim sucessivamente. Então, deixe claro qual é o gênero do seu livro. Agora vamos pegar alguns livros famosos. Se a gente pega, por exemplo, Harry Potter. Todo mundo conhece. Vamos fingir que você não conheça. E eu te explico. É sobre um menino que perdeu os pais, vai morar com os tios, sofre bullying, descobre que é bruxo, vai para uma escola de magia, e tem uma pedra
E um vilão inominável. Terrível. Não criou interesse nenhum. Eu, pelo menos, eu acredito que não entrou curiosidade nenhuma em ninguém. Muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas, se a gente organiza todas essas ideias da forma com que a gente viu há pouco, e a gente coloca quem é, né? É sobre um garoto que descobre ser bruxo e precisa enfrentar um vilão que matou seus pais. Muito mais claro. Muito mais direto e gera curiosidade. A gente pode pegar um outro exemplo de Jogos Vorazes, por exemplo. É um futuro distópico, tem um governo opressor, em que eles fazem sorteios que terminam em jogos, que tem arenas e tem romance, eu acho. Tem luta, política, rebelião, que mais que tem? Lenny Kravitz, não. Então, não ficou legal. Não causou impacto, não causou curiosidade, ficou apenas informações soltas. Então, se a gente coloca isso de forma organizada, poderia ficar sobre uma jovem que luta pela sobrevivência em um reality show, enquanto se torna símbolo de uma rebelião. Bem melhor. Um outro exemplo que a gente poderia usar de um clássico, um grandíssimo clássico, O Hobbit, de Tolkien. Se a gente diz é um hobbit que gosta de ficar em casa, Bilbo. Aí chega um mago, depois anões, e eles viajam, tem trolls, tem dragões, na realidade tem um dragão, tem uma guerra, tem um tesouro, sei lá. Terrível. Outra vez, apenas fatos isolados, não pega. Muito melhor seria sobre um hobbit que embarca numa aventura inesperada para ajudar anões a recuperar um tesouro guardado por um dragão. Bem melhor. Como é um resumo perfeito da história. Vocês conseguem perceber a diferença? Um resumo bom traz curiosidade, interesse. Um resumo ruim só cansa. É cansativo, é tedioso. Então, só para recapitular. Primeiro vimos como você pode responder de forma simples se perguntarem sobre o que é o seu livro, com 3 pequenas fórmulas. Primeira, quem é o personagem, o que ele quer e o que atrapalha ele. Pequena frase. A segunda, uma frase mais curta, que é apenas gênero e o diferencial. Dá uma ideia ampla. E o terceiro, o pitch de elevador, que é uma ideia ainda mais ampla, onde usamos obras que já existem para comparar com a nossa, trazendo assim uma certa familiaridade à pessoa de forma quase imediata, se ela conhecer a referência, obviamente, ela já vai ter uma ideia muito precisa do que encontrar no seu livro com uma pequena frase. Depois vimos como isso ajuda na hora de criar a nossa sinopse. E por fim, vimos que a importância de definir gênero da sua história, o gênero da sua história, deixa tudo isso muito mais claro. Agora eu quero saber de você. Já tentou falar com alguém respondendo essa pergunta sobre o que é o seu livro e travou? Conta aqui nos comentários qual a frase que você usa para responder essa pergunta. Vai ser muito legal debater sobre esse assunto e trocar experiências. É claro, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo escritor que quando
Você pergunta sobre o que é o livro dele, ele responde: "É complicado". Talvez seja você. Eu já fiz isso. Até a próxima.